Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não boa madrugada para você, querido ouvinte do Boleirês, a linguagem da bola. Hoje com a mesa completa, vamos falar do jogo do Inter, né? Um vexame, o Inter protagoniza lá no Ceará, perdendo por 5-1 do Fortaleza, e o Grêmio é campeão da Recopa Gaúcha, vencendo 3-0 o Santa Cruz. Nicolas Cartana, qual o teu destaque? Traga um vinho que nós temos as taças. Pachecão? Vou até copiar o que o Cartana tinha dito já no nosso grupo de WhatsApp, que é impressionante. Todo jogo o Grêmio joga agora e entrega uma taça no final. Batata? Eu até poderia morder a isca, né, desses dois destaques iniciais aí, mas não tem como depois de mais um fiasco da história recente desse time do Internacional, né? Batata, o fracasso foi grande, 5-1. O Inter foi patrolado pelo Fortaleza. Acho que passou muito pelo Ramires, que fez uma escalação bizarra, poupou todo mundo, visando a Copa do Brasil no meio da semana. Acho que o planejamento foi algo horrível. Foi falado na entrevista pelo João Patrício Hermann, também pelo próprio Ramires, né? Admitindo a culpa. Mas eu quero saber do Batata, sua indignação do jogo e também o que ele acha, que o Ramires deve ser mantido no cargo, o que o Inter tem que fazer depois desse vexame lá no Ceará. Nós não iremos aqui falar sobre questão de demissão de treinador, né? Porque seria muito incoerente da nossa parte dizer que o Ramires não deveria continuar. Depois até um programa que a gente fez aqui falando sobre isso, né? Sobre o pouco tempo de trabalho que é dado para os treinadores aqui. Também tem a relação deles, né? De daqui a pouco pedir demissão, como foi o Kudê ano passado e tal, quando teve uma proposta, né? Vamos dizer assim, entre aspas, melhor para ele. Mas sobre o jogo, né? Foi mais um fiasco do Inter, né? Mais um fiasco desse elenco e tal. Mas pega sobre a questão de planejamento e tal, de poupar os titulares, pega naquilo que eu falei semana passada, depois do jogo contra o Sport, né, que teria muito. O calendário está muito apertado para o Inter conseguir evoluir, né, na questão desse conceito de jogo do Ramires, também pela questão de não conseguir treinar e não conseguir descansar os jogadores, né? Então o Inter, vamos pegar só a última semana, né? O Inter jogou no domingo contra o Sport, né, às 8h30 da noite. Aí no meio da semana tinha um jogo contra o Vitória, teve que viajar. Então vamos pegar aí que o Inter conseguiu treinar 1-2 vezes no máximo, né? Até o jogo não, porque o jogo foi na quinta, né? Então conseguiu treinar, ter um pouquinho mais de treino, mas em um desses dias aí teve uma viagem, né, longa. Aí depois de quinta, sexta, sábado, né, para jogar em Fortaleza, né? Tudo bem que ficou pelo Nordeste lá, né, de Salvador para Fortaleza, é mais perto do que Porto Alegre, né? Então teve pouco tempo de treino, aí já volta para jogar contra o Vitória aqui de novo e depois tem que voltar para Bahia, né? Então eu acho que a questão de ter poupado jogadores não foi nada errado, né? Foi uma atitude certa que ele teve, mas aí a gente pega o contexto do elenco, né? Que o elenco é muito fraco, a gente já conversa sobre isso, e além de ser fraco, é um elenco que em momentos importantes sucumbe, né? E também, se os titulares sucumbem, né? Porque os reservas, alguma coisa eles deixam a desejar também, né? Então, nesses jogos, não que esse jogo fosse importante, né? Mas é um jogo que o Inter, depois de um empate contra o Sport em casa, deveria vencer, né? Então, falta qualidade no elenco. O meio-campo foi formado pelo Lindoso,
que não dá para entender porque ainda dá para entender porque o Dourado hoje tá machucado, né? E o Johnny poderia ter começado com o Johnny porque só jogou uma partida com ele, mas aí entra nessa questão de poupar, né? Que ele tá focando pro jogo contra o Vitória. Fez gol na estreia do Brasileirão, como é que tu quer tirar o cara, meu? Quem? O Lindoso fez gol na estreia do Brasileirão. Não, Nick, deixa eu terminar, né? Falar Leva ele pra besteira arena, aí. leva ele pra arena. É, vai tomar banho, né, Nick? Pra ser respeitoso contigo. Mas teve o Lindoso, o Nonato, que eu já briguei aqui com os guris, que eu acho muito insuficiente, né? Ele entra de vez em quando bem e parece que ele demonstra ser um bom jogador para elenco, mas quando ele precisa ser titular, ele nunca vai bem, né? O Praxedes fez uma péssima partida também. Quer dizer, não tem ninguém que fez uma boa partida, né? Pelo time do Inter, e também muito por causa do Fortaleza, que tá com um bom trabalho com esse treinador. É o primeiro jogo que eu vi dele, do Fortaleza, e achei bem interessante as ideias, né? Joga com 3 zagueiros, sendo que um deles é o Tinga, né? Que era lateral da base do Grêmio e tal, e foi muito bem no jogo e tal. O time todo do Fortaleza, achei com boas ideias, assim, marcou bem a saída de bola do Inter. O Inter não conseguia trocar 3 passes seguidos. Mas também muito, né, dessa falta de qualidade do Inter, né, de não conseguir trocar 3 passes, foi por causa da marcação do Fortaleza, mas também pela falta de qualidade desses jogadores, né? Heitor novamente assustado. Aí o Pedro Henrique no final do primeiro tempo faz uma bobagem ainda, né? Um guri da base, mas que inadmissível a expulsão dele, né? Deixou o pé no pescoço do Robson, né? Atacante do Fortaleza. E o Zé Gabriel, que depois de hoje fica indefensável, né? Ele que já não vinha tão bem com o Ramires, principalmente. E depois no quarto gol, que ele, olha, bizonhamente faz um gol contra, né? Ele põe a bola para dentro do gol, a bola ia para fora e ele botou a bola para dentro do gol, né? Acho muito difícil que ele consiga ter uma continuidade no Inter, né? É claro que não tem torcida, não tem essa pressão que poderia ter se tivesse ainda, né? Os torcedores indo no estádio, mas a pressão das redes sociais ela é muito forte. Eu acredito que o Zé Gabriel ele não joga mais com a camisa do Inter. Infelizmente, né? Era um cara que eu torcia para que desse certo, porque ele era muito criticado, mas se via que pelo menos ele tinha um pouco de coragem, né? Quando tinha a bola nos pés. Isso que foi uma coisa que a gente viu no jogo contra o Sport, né? O Lucas Ribeiro, no jogo contra o Vitória, na verdade, o Lucas Ribeiro pegava a bola e sempre jogava para trás, né? Sempre jogava para trás. E isso foi uma coisa que eu vi hoje também. Então eu não consigo entender. Eu não sei se o Ramires não está se fazendo entender ou se os jogadores não estão conseguindo entender mesmo o estilo de jogo, porque, cara, o Inter pega a bola. Teve um lance que eu até comentei com uns amigos meus. Cara, o Heitor, ele roubou, veio um lançamento, ele matou no peito e correu para frente até a intermediária defensiva, assim, né, do campo do Inter. E aí ele parou a bola e tocou para trás de novo, porque não tinha uma opção melhor para jogar para frente. Mas aquele lance ali eu fiquei apavorado, porque ele tinha campo ainda para jogar um pouco mais, né? Daqui a pouco tentar um drible, tentar alguma coisa assim. Não, ele parou a bola, recuou de novo, e aí o Inter de novo, como eu falei, né? Teve dificuldade de sair jogando de trás, então não conseguiu evoluir, né? Então não sei se daqui a pouco não é um boicote dos jogadores com esse conceito de jogo, né? O próprio Edenilson deu uma entrevista, a gente sempre lembra dessa entrevista, sempre vai lembrar dela também, né? Depois do Grenal e tal, sobre a questão de jogar sempre com a bola no pé. Esse elenco, ele cada vez vai se mostrando mais insuficiente para jogar dessa maneira, né? E o meu medo, ele é muito grande da gente voltar novamente a ter um treinador que jogue atrás da linha da bola, né? O Inter jogue por um contra-ataque e todo mundo acha que tá tudo certo, mas chega no final do campeonato, sempre acontece um vexame, né? No ano passado, parece que o torcedor colorado, né, ele se esquece que o Inter perdeu para o Sport em casa no final do ano passado, ele não conseguiu fazer um gol no Corinthians no último jogo,
No jogo contra o Goiás, né, não era nem o Abel, era o Kudê ainda. Teve um tempo, teve um jogo inteiro, na verdade, né, que o jogador do Goiás foi expulso com 2 minutos de jogo, o Inter ficou um jogo inteiro com um a mais. Ou seja, o fiasco ele acontece com qualquer treinador, né? Então não sei se é bem o treinador, né, que é o maior dos culpados. E só para terminar, eu ouvi, eu vou terminar com chave de ouro, tá? Irritando o Estevam. Eu ouvi o Colorado Sagrado, que é um programa um projeto do Luciano Potter, que ele fala com colorados sagrados, né? Já falou com Tinga, com Magrão e tal, mas dessa vez ele não é sagrado ainda, né? Esse último programa dele, que foi com o Odair, né? Mas é um cara que teve uma boa passagem pelo Inter e tal, a gente já fala bastante aqui. E o Odair, né? Ele comenta que 70%, vamos dizer assim, né? Para quem não entendeu o que eu vou falar, procura essa entrevista aí que eu achei muito boa, né, sobre o que ele fala. Ele fala assim que 70% são os jogadores e 30% é o técnico, né? Então, daqui a pouco, se a qualidade do elenco ela não é tão boa, o time não tem esse 70%. E aí o técnico, daqui a pouco, se não é tão bom também, não tem esses 30%. Então sempre falta isso, né? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, mas o que acontece, o que eu analiso a partir disso, né? E eu concordei com essa fala do Odair, não só por ser um fã dele, né? Mas acho que é basicamente essa divisão aí mesmo, porque a maioria das ações é feita pelos jogadores, né? O Inter não tem a proximidade dos 70% da qualidade do elenco, né? E dos treinadores a gente não consegue ver porque eles não têm tempo para trabalhar se eles são perto desses 30% ou não, né? Então sempre fica faltando alguma coisa para o Inter evoluir, né? E aí esses 30% pode até que sejam do treinador, mas os 70% que é dos jogadores, eu acho que o Inter está muito longe ainda, né? Ainda tá, porque tem um elenco limitado ainda. O Moisés não tem condições mais de fardar também no Inter, né? E eu acho que é isso, né? Se eu começar a falar muito de número também, eu vou estar parecendo Casagrande aqui, né? Com relação a porcentagens e tudo mais. Eu ia falar isso, meu. Não, mas qualquer coisa aí a gente tenta aprofundar um pouquinho mais, porque eu já tô me passando aí. Eu só quero pedir pro Estevam agora na fala dele. Se acalma, Estevam, tá? A gente é amigo aqui, cara. Sei que é difícil escutar essas coisas do Batata aí, né? Mas calma aí, cara. Ainda mais falando do Odair, né? Não, por isso? Principalmente. Tô calmo. Tô calmo porque a gente tá gravando bem depois do jogo, né? Senão não estaria tão calmo assim. Não, tô calmo. Se a gente estivesse gravando depois do jogo, eu não estaria tão calmo. Mas eu concordo com algumas coisas que o Batata falou, mas eu discordo no que ele disse sobre que o Ramires fez certo em poupar e tal. Eu acho que ele não fez certo, ele mudou toda a estrutura do time. Eu acho que ele tinha que ter mantido pelo menos uma estrutura, ter começado capaz com o Cuesta, botado o Maurício no meio campo. O meio campo foi bizarro, botou o Lindoso de novo, né? O Johnny não jogar é uma coisa que não tem explicação. Aí botou o Praxedes e o Nonato juntos, que não tinha como funcionar aquele meio de campo. O Praxedes não é um jogador rápido, o Lindoso é um jogador pesado, o Nonato é um jogador que faz muitas combinações, mas tu olhava o Nonato jogando, ele pegava a bola e não tinha ninguém para combinar a jogada. Aí espaçado o meio do ataque, os pontas, o Caio Vidal, o Patrick, espaçados, não aproximavam para tabelar com o meio de campo. O Inter não foi nada hoje, não foi nada contra o Fortaleza. O Zé Gabriel, o Batata já disse, né, que acho que encerrou a carreira dele, pelo menos no Internacional, depois desse gol, né, já tinha essa relação desgastada com a torcida. E falar um pouquinho sobre o Pedro Henrique, que fez o Ricardinho acertar o gol embaixo da trave. É verdade, eu vi esse vídeo que tá circulando aí. Já tá circulando e melhor, né? Sem nem olhar, né? Ensina, Zé Gabriel. Mas, continuando, sobre o Pedro Henrique, né, que fez desculpa a palavra, uma cabacice, acho que a gente pode falar isso aqui agora. Ele poderia ter... Eu não queria que ele entrasse nesses jogos, por exemplo. Minha maior crítica com esse planejamento do Inter é que o Pedro Henrique, o Heitor,
mal jogaram o Gauchão. O Heitor estava barrado porque o Rodinei estava aqui jogando. O Pedro Henrique, não sei porquê, não jogava. Já tinha falado em outros programas que eu queria ter visto mais ele jogando. Falei também, vou bater o bingo do Batata hoje. Falei no nosso grupo ali, né, do WhatsApp, sobre o Pedro Henrique. Então, o jogador entra com um monte de jogadores que nunca jogaram juntos. E aí acontece isso. O time do Fortaleza é um time organizado, né? Eu não sei dizer o nome do técnico, Juan Vojda. Mas tá invicto ainda, 8 jogos, 6 vitórias e 2 isso. E dois empates. Tá bem, tá vivo na Copa do Brasil. Tem clássico com o Ceará no meio da semana, empataram o primeiro. Então, o Fortaleza amassou o Inter. Espero que essa derrota sirva de lição para alguma coisa, esse vexame, que mudem as coisas. Acho que já falei 20 vezes, né, sobre a espinha dorsal perdedora do Inter, que os líderes do elenco, também tenho essa impressão que o Batata tem, que parece que não estão se esforçando para entender o que o Ramires tá propondo. Acho que o Ramires tem muita culpa nisso, muita culpa em algumas escolhas, como, por exemplo, insistir nesse 4-3-3, né, a gente já falou que o Inter não tem os pontas que do 1 contra 1. Ele quando tentou jogar num 3-5-2, o Inter teve lapsos de bom futebol ali no Grenal, no jogo contra o Auris Red. Não, falei errado, mas o time boliviano. Então, acho que ele tem que rever esses conceitos, porque senão, querendo ou não, ele vai ser derrubado ali na frente. Eu não concordo com a demissão dele. Acho que tem muita coisa errada, sim. Acho que ele tem que rever bastante conceitos. E aí vai uma crítica à direção, né? Hoje eu queria ter visto o Alessandro Barcelos falar na entrevista. Eu não sei se ele foi para o Nordeste ou se está aqui em Porto Alegre, mas espero que fale quando puder, né, nessa segunda-feira ou durante a semana. Devia ter falado depois do jogo, mas acho que o presidente tem que se aparecer nessas horas. Eu criticava muito o Medeiros, que não aparecia. O Inter protagonizava vexames, como foi a final da Copa do Brasil, e ele não apareceu, ficou desaparecido. Tinha que ter chamado a detetive Aline para procurar ele, que encontrou o Johnny, mas o Johnny também já foi sacado, né? Outro absurdo. Então, acho que há mais uma crítica a essa direção que prometeu, né, um coordenador técnico na campanha. Eu acho que é uma coisa que está faltando no Inter, esse elo de ligação entre a direção e os jogadores e o técnico, né? Como está o Muricy Ramalho no São Paulo, por exemplo. Então, acho que falta esse profissional. Espero que o Inter vá ao mercado. E também vá ao mercado atrás de zagueiros, né? Lateral esquerda, o Batata já comentou, né? O Moisés, né? Hoje o gol do Iago Pikachu, um golaço, por sinal. O Moisés tenta tirar a bola e não alcança. Foi bizarro também a movimentação do Cuesta, do Zé Gabriel. Saíram, o Inter levando bolas nas costas sempre. Todo jogo, não é só esse jogo contra o Fortaleza. Todo jogo o Inter levando bola nas costas e os adversários às vezes não aproveitam. Então acho que tem muita coisa a ser revista. Eu não sou favorável à demissão do Ramires, mas querendo ou não, ali na frente, se continuar esses resultados, vai ser impossível segurar esse trabalho dele, né? Então acho que tem muita coisa a ser revista, principalmente o Ramires pensar nas escolhas dele, né? Pensar se vale a pena botar o Lindoso para jogar. O Lindoso que estava sendo negociado com o Santos. Parece que o Santos desistiu da negociação porque o Inter não queria deixar o Ramires sem um reserva para o Johnny. No caso, se o Johnny fosse titular, porque o Dourado estava machucado. Mas se tu tem a oportunidade de liberar um jogador que tem um alto salário, que não ajuda o time em campo, o Inter não pode perder essas oportunidades. Então, podia subir um volante da base, né? O Lucas Vital, que jogou contra o Coritiba, é um bom jogador. Até gostaria de que ele fosse integrado ao profissional. Mas o Inter, com pouco dinheiro, não pode dar essas mordomias de não querer se livrar de jogadores caros. Então, não vou ficar repetindo aqui toda hora, né, que o Inter tem que se livrar de fulano, que eu já falei 500 vezes. Estou falando em looping sempre. Mas tem muita coisa a ser revista e espero que esse 5-1 seja um divisor de águas, né, para o Inter evoluir, porque tem tempo ainda para Libertadores. Acho que o Inter vai passar pelo Vitória, já venceu o jogo de ida, mas tem tempo para Libertadores e o Inter tem esse tempo aí para ajeitar o time para conseguir alçar voos maiores nessa temporada, né? Mas primeiro tem que ajeitar o time. Então tem tempo, mas tá TikTok, né? Vai se esgotando. Mas não sei se Estevão, eu só queria discordar um pouco dessa tua fala, que
eu acho que é muito complicado a gente. O que tu falou, assim, sobre o treinador tem que pensar em algumas situações. Daqui a pouco, eu penso assim, né? Porque isso também é uma coisa que a gente às vezes não consegue entender que a gente está também agindo da mesma maneira que os caras do sala de redação, que vamos dizer assim, que é o que a gente sempre critica. Cara, se o treinador ele chegou para sair dessa questão do jogo reativo, né, ter um jogo propositivo, ele tem as ideias dele que daqui a pouco é aquilo que ele quer trabalhar. Então, se ele não quiser mudar, bom, ele não vai mudar. O Kudê não mudava o estilo de jogo dele, né, e tinha bons resultados, né? E aí a gente pedir para ele mudar porque a gente viu que em algumas situações foi bem, né? Por exemplo, no Grenal jogou com 3 zagueiros e foi um pouquinho melhor e tal. Não sei, eu acho meio complicado a gente dizer isso porque a gente também não tá no dia a dia, né? Mas e também eu discordo totalmente do que tu falou, que tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo para treinar. Como é que tu vai fazer mudança se tu não treina? Se tu não treina, tu não consegue adaptar, fazer a mudança. Aí tu vai, vamos dizer assim, ele vai mudar para 3 zagueiros, só que ele não consegue treinar essa situação. Aí vai continuar, vai chegar uma hora que o Inter não vai conseguir jogar porque mudou de esquema. Porque eu concordo contigo que com as características dos jogadores poderia ser melhor o time num outro esquema, né? Num esquema que tu falou, né? Com jogar com 3 zagueiros, como foi contra o Grenal e tudo mais. Mas não tem tempo para treinar e vai bater naquele teto também, daqui a pouco, né? De não conseguir, com o treinamento, criar variações. E aí o time acaba se tornando previsível, né? O time do Inter já é um time previsível hoje, porque também não consegue treinar e não consegue ter uma sequência. Mas daqui a pouco, jogando com 3 zagueiros, também o Inter vai deixar de ganhar logo à frente, porque os times vão estudar, vão saber como o Inter joga com esse estilo de jogo, e aí o que a gente vai fazer? Né? Então eu acho que tem que dar tempo sempre pro treinador, mas, cara, a gente sabe que isso não vai acontecer, né? A gente sabe que isso não vai acontecer, porque ele vai continuar tendo maus resultados, porque ele tá no meio do trabalho, não consegue treinar, não consegue adaptar, e a gente tem que torcer hoje, né, para ele conseguir ganhar. Se ele conseguir ganhar, é o que interessa, né, para que ele continue no cargo. Porque a demissão dele, se continuar com os resultados que estão tendo, né, por mais que o Inter não tenha evolução, mas daqui a pouco, se o Inter tá tendo evolução, mas perde o jogo, os caras vão pedir a cabeça dele igual. Então o importante é que ele consiga ganhar hoje. Cara, eu acho que... Batata. Vai, Pacheco. Não, eu só ia comentar, o Estevam falou ali sobre a direção, né? Cara, eu acho que eu faço uma grande crítica à direção do Inter. Porque a direção do Inter fala em projetos e tal, mas projeto não é só falar. Tem que fazer o projeto acontecer. A direção do Inter resolveu que ia trazer um treinador para jogar jogo de posição, jogo propositivo, jogar para cima, jogar bonito. E não tem jogador para isso. O Inter não tem jogador para jogar dessa forma. Nem a questão de ser bom, de ser ruim, não tem a característica. A gente falou isso desde o início do ano. E aí ficou ali no Campeonato Gaúcho enganando, talvez o Dourado possa fazer. Não pode fazer, é óbvio que não pode fazer. E aí agora, claro, tá subindo o nível da disputa e tá ficando bem claro, tá ficando óbvio que não dá. E então eu faço essa grande crítica à diretoria, a gente fala, nós vamos trazer treinador de fora, nós vamos dar tempo, esse é o projeto. Não, o projeto é mais do que isso, tu precisa também dar as peças, se tu quer, ainda mais se tu quer um jogo bonito, um jogo mais difícil de ser praticado como esse. Afinal de contas, então se não tem jogadores, se não tem dinheiro para contratar, então joga reativo, joga como dá, não é bom, não é bonito, a torcida reclama, bom, mas se não tem dinheiro para fazer diferente, então faz isso, porque isso pelo menos é um jeito de conseguir o resultado mais fácil. Afinal de contas... eu discordo também. Não, mas Batata, deixa eu completar. Eu não tô dizendo que tem que fazer isso, mas tô dizendo que não tem condição de fazer diferente, não adianta. Agora, tu querer botar o time pra jogar sem ter condição, tu querer fazer churrasco com feijão e arroz, não dá. Não é isso que o Inter tá querendo fazer. Não tem condições. Com esses jogadores aí, não vai jogar desse jeito. Tem que trazer pelo menos mais umas 3 ou 4 peças, senão não vai ter como. E então eu critico a direção nesse sentido, porque é projeto, vai fazer projeto. Que projeto é esse? O Inter a direção tá enganando de fazer um projeto. É muito mais próximo do que era antigamente, aquele negócio que a gente dizia, botava um treinador mais velho para ser escudo.
agora colocaram um treinador estrangeiro para ser escudo. O escudo é dizer que nós estamos fazendo diferente, estamos fazendo novo, estamos revolucionando, e esse é o escudo. Mas a ideia de não ter um planejamento de verdade, um planejamento sério e completo, é o mesmo, na minha visão, pelo que a gente está podendo observar até agora. E depois ainda critico o Ramires, porque o Inter tem problemas de movimentação, não só de jogadores. Há muito tempo a gente fala aqui de coisas de sistema, aquele buraco no meio campo, os contragolpes que toma, e ele não chega nem perto de tentar resolver isso. Ele parece que, não sei se não enxerga ou não quer mudar, não sei, não quer mexer em nada. E aí vem a questão seguinte: ninguém está dizendo que ele tem que mudar o estilo dele, só que tu tem que te adaptar às situações. Tem um adversário do outro lado, tu tem que ganhar daquele adversário. Novamente. Não, mas o Batata, escuta, eu não tô dizendo o seguinte, que ele tem que jogar por uma bola, que não é nada disso, mas ele tem que adaptar o jogo dele à situação real. Por exemplo, ele é o cara do jogo de posição, né? Ele vem com essa proposta. Estamos pegando, por exemplo, o próprio Guardiola. O Guardiola era no Barcelona, foi um pouco diferente no Bayern e é um pouco diferente no City. E ele continua sendo o cara do jogo de posição, continua tendo as mesmas ideias dele, os mesmos conceitos, só que tu adapta aos jogadores, aos adversários, ao momento do futebol. Então eu digo mais ou menos por aí. Não que ele vai ter que... Não, mas, ô Pacheco, então, deixa eu te interromper agora. Então, cara, não, mas deixa eu completar só. Cara, eu acho que isso não acontece no Inter. O Ramires tá completamente preso a fazer uma ideia teórica que ele não liga à prática. Então eu coloco isso. E, bom, os jogadores, todo mundo tá criticando já os jogadores. Claro que pode ter a culpa deles e tudo mais, mas eu acho que essa situação toda de cima aí é bem mais grave. Mas, Pacheco, a adaptação que o Guardiola, vamos dizer assim, foi esse caso que tu colocou, tem contra os times que ele joga contra, ele não passa dos 70% de posse de bola. Ou seja, ele continua tendo a bola, que é uma das questões do jogo de posição também. É claro que ele tem os melhores jogadores que podem executar tais funções, né? Mas ele não se adapta. Ele não se adapta ao adversário. Não, ele não faz isso. A adaptação que ele faz é mudança de peças, de acordo com se adaptar ao adversário, ele perdeu a final da Champions, né? Mas ele não, olha quantas Premier League ele ganhou, batendo todos os recordes possíveis. Batata, eu não concordo de se adaptar jogo a jogo, mas adaptar o seu estilo de jogo, entendeu? A gente tá mudando adaptar o estilo de jogo. Eu acho que essa é a grande questão. Não adianta tu querer fazer uma coisa que na teoria dá muito certo e na prática não funcionar. E isso não é mudar, então... não é largar de mão a posse de bola. Eu tô falando pra ele largar a mão a posse de bola, não tô falando disso. Mas tem que adaptar alguns conceitos, tem que, de repente, dentro do jogo mesmo, ter algumas outras soluções em termos de jogadas, de padrões de movimentação para fazer dar certo essa posse de bola, entendeu? Isso que eu tô dizendo. E talvez mudar algumas peças, algumas coisas. Algumas situações assim podem ser adaptadas. Não que ele tenha que abandonar a posse de bola que tem aqui, entendeu? Não é isso que eu tô dizendo. Tem que adaptar o jogo, alguns conceitos desse jogo, desse plano de jogo que ele tá imaginando. Deixa eu só responder o Batata, que ele falou ali e eu não consegui responder. Batata, não tô dizendo que ele tem que largar de mão 4-3-3, ele largar de mão suas ideias. Só tô dizendo que, como no Del Valle, ele já utilizou 3 zagueiros em algumas outras oportunidades e usou no Inter em 2 jogos que, na minha visão, o Inter estava bem com os 3 zagueiros. Eu acho que ele poderia tentar, em mais jogos, fazer esses testes. Eu não estou dizendo que não tem tempo. Eu entendo que ele não tem tempo para treinar, mas nos jogos ele pode também utilizar isso. E mais uma coisa é. Mas e se não consegue o resultado? Mas é uma coisa que estava dando certo. No Grenal o Inter estava bem. Tomou o gol no final. E não ganhou. Mas também não tá ganhando agora. O Inter embalou um monte de goleadas, aí depois, não sei, o Inter depois do jogo contra o Juventude, já falei no outro programa, depois daquela goleada contra o Juventude na semifinal, o Inter tá só decrescendo, o Inter não tá tendo mais evolução. Acho que ele tem que ver algumas coisas que estão dando errada e ajustar, porque senão logo ali na frente vão pedir o boné dele, entendeu? Não tô dizendo que ele tem que abandonar suas ideias. Eu jamais vamos ficar se comparando aqui aos caras do sala de redação que não sabem nada. Então, eu estou dizendo que ele tem que se adaptar a ver as coisas que deu certo naquelas goleadas, que o Inter, tá certo, eram adversários inferiores, mas o Inter goleou o Olímpia, goleou o Tátira. Por que o Inter goleou o Olímpia, depois contra o Olímpia lá,
ganhou só de 1-0. Depois perdeu, fez aquele fiasco contra o Tátira. Agora esse fiasco contra o Fortaleza. Então tem coisas que tem que ser pensadas. Tem que ser... Por isso que era tão importante o Inter ter um coordenador técnico. Para sentar e perguntar por que deu certo aqui e agora tá dando errado. Por que o time tá chegando, tá criando 20 chances de gol, como criou contra o time boliviano, e não marcou. Então tem coisas que não é esses mistérios tem que ser desvendado, porque o time não pode ter desaprendido as pequenas ideias que a gente viu nas goleadas, o time não fazer mais nada, o time ser um arremedo como foi contra o Fortaleza, todo mundo espaçado, saída de bola inexistente, o goleiro tocando 50 vezes na bola. Então, e sem falar, só para completar minha fala, é esse lance dos jovens, né, que eu falei um pouquinho antes, mas vou bater nessa tecla novamente. Por que o Heitor é jogado aos leões agora? O Pedro Henrique também, sem passar pano, né? Porque o Pedro Henrique, que ele fez, tem que ser chamado, né? A responsabilidade, talvez ganhar uma multinha até, né? Porque isso não pode fazer como um jogador profissional. Mas eles botam os jovens tudo no mesmo lance, sem ter uma espinha de jogadores para abastecer eles. Então, não tem como botar 11 jovens que têm potencial, mas todo mundo junto que nunca jogou junto, entendeu? Então, por isso que eu não concordei com o Ramires poupando todo mundo pro jogo contra o Vitória, que praticamente o Inter tá classificado. Mas, Estevão, pra mim, o que mudou desses jogos que tu falou pros que estão acontecendo agora é o adversário, né, cara? Eu acho que essa é uma questão importante. Antes a gente dizia, tá dando certo e tal, mas, tem algumas questões aqui, tem contra-ataques que o Inter dá que são perigosos, tem a saída de bola, tem dificuldade, falta o volante, mas tá dando certo por enquanto. E agora os adversários estão ficando mais difíceis e não tá dando certo, cara. Eu acho que esse é o grande ponto. Não, eu concordo contigo, mas eu acho que também o Inter não pode ter tanta dificuldade como tá tendo, teve contra o Sport, apesar de o Inter fazer um primeiro tempo exemplar, mas no segundo tempo morreu. Aí contra o Fortaleza, um vexame, tá certo que as peças foram diferentes, mas acho que tem coisas que ele tem que resgatar, como por exemplo, esse lance dos 3 zagueiros, que eu acho que pode ser uma alternativa para esse time, para ele se manter no cargo. Esse que é o objetivo. O Inter tem que bancar ele, mas se as vitórias não virem, querendo ou não, a pressão vai botar ele para fora do Inter. Eu acho que se tinha algum jogo que o Inter podia perder, era esse, né? Que era pro líder do Brasileirão, né? Não, é zoeira, mas, tipo, cara, bom time do. Bom time do Fortaleza, tá? Eu acho que, claro, o placar ele acaba irritando muito, né? Uma goleada para um time que todo mundo joga com uma camisa inferior e tal, e eu não discordo disso, com certeza, pela história dos dois times, mas, cara, o time muito bom do Fortaleza, realmente o jogo foi uma roda, eu assisti o jogo, e foi uma roda, o Inter realmente não teve chance alguma do início ao fim do jogo, o único que podia sair vencedor daquele jogo era o Fortaleza. Bom time, e o Inter, apesar do time alternativo ali, talvez, mas com alguns titulares também, mas, cara, bom time do Fortaleza, de olho no Fortaleza nesse Brasileirão aí. Eu lá na minha... Eu já tinha visto um jogo do Fortaleza e eu botei que vai brigar pela Sul-Americana. Alguns colegas meus devem ter botado que vai brigar pelo rebaixamento, mas não vai, hein? Mas vamos passar pro Grêmio agora, ou vocês que vai querem... botar pelo rebaixamento. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu confiei no Fortaleza. Então vamos passar pro Grêmio, que venceu 3-0, recheados de reservas. O Grêmio venceu, e não sei quem quer falar, Nicolas ou Pacheco, sobre a atuação dos guris do Grêmio, que venceram 3-0 e ganharam a ilustre Recopa Gaúcha, já criticada por Léo Batata. É difícil, cara. Eu não sei o que acontece. Todo jogo do Grêmio agora eles fazem um palco lá no final e a gente levanta uma taça. Eu não consigo entender isso. Aí hoje foi o massagista, daí no próximo vai ser o roupeiro. Todo dia cada um vai levantar uma taça. Mas falando sério, o Grêmio, que nem o Estevão falou, recheado de guris da base e tal. Teve o Vitor Ferraz e o Paulo Miranda, eu acho, só os que fazem parte do time principal ali. O Jean-Pierre também.
Mas bom para testar os guris. Esse ano o Grêmio tá fazendo um trabalho muito bom de testar os guris. Teve aqueles jogos da Sul-Americana, agora na Recopa, é bom para eles pegar a rodagem. Os meus destaques do jogo, o Vitor, o Bob Sim, baita volante. Acho que daqui a pouco ele até pode começar a pegar uns jogos no Brasileirão mesmo. Porque tem que testar esses guris. É o futuro do Grêmio. O Pacheco sempre critica o Maicon ali, então já numa dessas já é o momento de encerrar o ciclo dele e passar a bola para os guris que estão vindo. Outros meninos. Cartana. Fala. Não, eu sempre defendi o Bob Sim desde a base, só que eu acho que ele é um grande jogador, mas ele rende mais, acho que como primeiro homem. Ele mais solto, se movimentando, ele é meio pesado, acho que prejudica um pouco o futebol dele, jogar como segundo homem, como ele jogou. E agora, me encheu ainda mais os olhos do Fernando Henrique, né, cara? Que o Fernando Henrique faz muito bem aquela função do primeiro homem, né? Eu acho que faz melhor que o Vitor, né? Mas os dois realmente bem bons. E os guris que jogaram ultimamente, principalmente o Léo Pereira hoje jogou bem demais, claro que baixa um pouco o nível, né? O Santa Cruz não tá nem perto ali nem do Inter, nem dos times da Sul-Americana. Mas é bom para voltar, e também o Guilherme Azevedo, né? Fazendo gol e tal. Bom para esses guris que estavam sem confiança voltar e para ajudar o Grêmio esse ano. Cara, eu vou discordar disso em relação ao Léo Pereira. Ele fez o gol, até acho que foi uma boa finalização, isso foi um bom ponto, mas eu achei que ele, bem apagado no restante, assim, um cara que, assim, a jogada não permitia o Grêmio fluir muito, a atuação dele, bem como a do Thuram, e acho que o Grêmio demorou para abrir o placar muito por causa da atuação desses dois jogadores à frente ali, que não... O Jonathan Robert dá mais mobilidade ali para todo aquele setor, né? Que não ajudavam muito o Grêmio a achar espaço na defesa do adversário, porque estava funcionando bem o meio de campo ali com esses dois volantes que a gente comentou antes, jogando muita bola. O Fernando Henrique, o passe curto, longo, visão de jogo, fez uma finalização de longe no poste, o cara joga muita bola. Então, o meio campo estava funcionando bem, mas o ataque estava com a dificuldade com esses dois jogadores, diferentemente do Guilherme Azevedo, que esse sim mostra qualidade. Não está pronto ainda, tem que melhorar um pouco, tem que ganhar mais corpo, tem que melhorar um pouco uma tomada de decisão, mas tem qualidade, esse cara tem que ficar de olho nele. E, bom, de resto eu concordo com a tua análise, e inclusive tu falou do Maicon, e eu ainda estendo ao Lucas Silva essa questão, né? O Lucas Silva é um cara que não acrescenta muito, não é que seja ruim, mas não acrescenta muito, né? Ainda mais agora que tá fisicamente cada vez pior, então não vejo por que ele ficar aí, dar oportunidade para eles, tu pode dar oportunidade para esses dois guris aí que tem um bom futuro que a gente pode observar. E a gente esqueceu também do Guilherme Guedes, né, cara? Eu ia falar agora. O Cortez e o Diogo Barbosa estão só no carteiraço, que nem o pessoal da transmissão falou, né? Não vai ser para sempre que vai ser no nome, né? E o Guilherme Guedes hoje jogou muita bola. Por mim, já podia ser titular. Eu concordo, fez um grande jogo o Guilherme Guedes. E eu queria comentar também do Adriel, que, olha, porque eu me lembro, eu sou externo profissional do Grêmio, é um jogador que tem bastante expectativa da base e tal, e a gente sabe que o Breno vai ficar fora na Olimpíada, provavelmente, o Grêmio vai precisar usar o seu goleiro reserva, e eu tinha uma expectativa boa no Adriel do que se falava dele, mas vendo ele jogar hoje, mesmo que o Grêmio não tenha sido muito exigido, eu achei que ele não tá pronto ainda. Achei ele um pouco inseguro nas saídas de gol, até se tu olhar para ele é um pouco franzino e tal, acho que o Grito pode ter potencial tal para o futuro, mas acho que ele ainda não está pronto. Então acho que esse nome ainda não vai ser provavelmente a solução da reserva do gol do Grêmio para esse ano ainda, infelizmente. Mas ele ou o Paulo Vitor? Não, o Paulo Vitor não pode ser jogador de futebol, né, cara? Mas tô falando, a gente tem que encontrar alguma outra solução, não sei. O Chapecó fez 2 jogos, mas também não me passou toda essa confiança e tal, então é uma questão que o Grêmio tem que observar. Tem que observar, não sei quantos jogos o Grêmio perderia também, é uma questão que tem que ser vista aí pra gente não sofrer muito nessa ausência dele, porque nenhum dos nomes ali me passou tanta confiança. Eu daria algumas chances a mais pro Chapecó para ver se ele pode ou não pode ser esse nome, porque senão talvez o Grêmio tenha que ir até ao mercado para conseguir um goleiro reserva, dependendo do tempo que o Grêmio for ficar sem o Breno, porque não dá para jogar fora alguns jogos importantes, se eles houverem, sem goleiro, né, cara? Bom, mas das partidas que eu vi, principalmente do Chapecó ali,
É que o Adriel era estreia também, né? A gente não viu muito, não dá pra tirar muita base por esse jogo. Mas pelo que eu vi do Chapecó, achei bem tranquilo, cara, pra reserva, né? Claro. Mas que nem ficar com o Paulo Vitor ali, porque é aquela coisa, jogador ruim no plantel, ele sempre vai acabar jogando. Não, Uma hora ele vai jogar. Paulo Vitor não tem nada que sustente ele, né, cara? Mas então é isso, eu acho que o Grêmio fez um bom jogo, o adversário era fraco, né, claro, então a gente tem que sempre dizer isso, era um jogo bem fácil, mas a gente comenta mais a questão da participação dos guris, né, poder ter visto eles jogarem, conhecido mais a qualidade deles, os potenciais, até a movimentação do Grêmio era um pouco diferente do que a gente tá vendo o time titular jogar e tal, mas foi bacana nesse sentido ver a gurizada aí, ter levantado mais uma taça, o pessoal brinca, o Batata cornetou nosso título, que não vale nada, e não vale muito mesmo, é um campeonato, não tem grande importância, mas é bom, é bom pra Comemorei festa, né? incríveis 17 segundos por aí, mais ou menos. Cara, mas é bom, digamos assim, tá no pacote da festa de ser campeão gaúcho, e da maneira como o Grêmio encarou é bom, colocando guri, né, cara, porque pro Jeromel, pro Kahneman, pro Michael, não tem importância ganhar esse título, mas pro Guilherme Azevedo teve importância, né, cara, porque é gurizada, estão chegando, isso aí ajuda a pegar a experiência, tá? Não vale nada, mas, cara, já foi ali, já levantou uma tacinha e tal, já vai ajudando a perder o medo, perder toda essa situação, né? É ganhar experiência mesmo, então acho bacana isso daí, acho que é positivo nesse sentido, o Grêmio encarou bem, encarou como tinha que ser mesmo, colocou quem tinha que jogar, ganhou legal, ainda fez homenagem pro massagista no final, então acho que o Grêmio soube aproveitar pro que precisava esse campeonato, porque se daqui a pouco se colocasse ali os 11 titulares e tocasse 10 nos caras, não ia ser tão bem aproveitado como foi assim. Uma pergunta, será que o Kanté teria vergonha ali de pedir para tirar foto com a taça da Recopa Gaúcha? Por que eu cansei de vergonha de tirar foto com taça, cara? Não, porque o Kanté não pediu para os atletas lá da França para ele tirar foto com a taça da Copa do Mundo. Mas os meus amigos não entenderam a pequena piada aqui. E o Batata tá brabo comigo e não fala mais nada aqui agora. Cara, eu não sei porque ele tá falando em Kanté se a gente teve Fernando Henrique em campo, né, cara? Então não compreendo por que essa lembrança. É por causa disso que eu fico quieto, entendeu, o Estevam, não é? Eu tô de boas contigo, cara, mas olha esse absurdo que o cara me fala agora. Calma, Batatinha, calma, fica tranquilo. Fica tranquilo que a gente tá brincando. Bom, o Inter vai pegar o Vitória no segundo jogo da Copa do Brasil e o Grêmio enfrenta o Brasiliense, né? Acho que os dois vão classificar para as oitavas de final. Então, por hoje é só mais um programa normal entre eu e Batata discordando, né? Mas sempre amigos, faz parte. Então, É a democracia. Por hoje é democracia, exatamente. Por hoje é só. No próximo programa, a bancada colorada com um pouquinho mais de alegria aí pela classificação na Copa do Brasil, né? Vamos ver. Eu vou Cartana, eu vou soltar foguetes aqui em casa contra o glorioso Vitória. Era só o que me faltava. Por hoje é só. Continue nos acompanhando nas redes sociais, @oboleires. Fala, Cartana. Não, é só mandar um abraço aí pra galera. Falou, até o programa da quinta-feira. Da sexta? Abraço!